Seja bem-vindo ao curso Introdução aos Inversores de Tensão da plataforma Mais FMG. Eu me chamo Lucas, possuo formação em Engenharia de Controle e Automação, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica, ambos pela Universidade Federal de Itajubá, e experiência na área de manutenção e aplicação de inversores de frequência. Eu serei o professor nesse curso e nessa aula de número 1 vamos falar um pouco sobre o que são inversores de tensão, exemplos de aplicações, ou seja, onde eles podem ser encontrados, como será a estrutura desse curso. Esse vídeo será dividido em 3 partes, sendo a primeira uma breve explicação sobre o que são os inversores de tensão. Posteriormente trabalharemos alguns exemplos de aplicação, onde apenas visualizaremos onde estão colocados os inversores de tensão nesses exemplos. Por fim, apresentaremos a estrutura total do curso. Os objetivos dessa videoaula aqui são mostrar ali a importância de se utilizar dos inversores de tensão hoje em dia e o porquê é necessário conhecer sua operação básica e as suas principais topologias. Serão mostrados aí como incentivo alguns exemplos onde são encontrados inversores de tensão na indústria e em meios residenciais e apresentaremos a estrutura geral desse curso. Dando início aqui à explicação de inversores de tensão, primeiramente devemos saber o que são conversores de corrente contínua para alternada. Tratam-se de circuitos eletrônicos que utilizam em sua entrada fontes de tensão ou de corrente contínuas. Por exemplo, uma fonte de tensão contínua seria uma bateria, e que a partir dessas fontes ele produz em sua saída uma tensão ou uma corrente alternada, com amplitude, frequência e formato desejados. Ou seja, eles utilizam uma fonte contínua para simular os efeitos de uma fonte alternada, seja de tensão ou de corrente. Existem duas configurações principais para inversores. São os inversores de fonte de corrente e os inversores de fonte de tensão. Ambos podem ser capazes de utilizar uma única fonte de tensão ou de corrente contínua para produzir saídas monofásicas ou trifásicas, sendo que as monofásicas são apenas uma fonte de tensão ou corrente e as trifásicas são 3 fontes de tensão defasadas entre si por 120 graus elétricos. Bem, um circuito inversor de corrente possui uma fonte de corrente em sua entrada e a partir de uma sequência de ligação aqui e de comandos, aliás, de semicondutores de potência, no caso transistores de potência combinados com diodos, é possível obter aqui na saída ou uma tensão ou uma corrente alternada, novamente com frequência, amplitude e formato desejado. Também é possível utilizar um inversor de corrente com uma única entrada de corrente e produzir-se 3 saídas de corrente para, por exemplo, fazer atendimento aí de sistemas industriais trifásicos, a ligação de motores elétricos trifásicos ou outros dispositivos. E o objeto aqui do nosso curso são os inversores de tensão, ou também chamados de circuitos inversores fonte de tensão. No caso, eles utilizam uma fonte de tensão contínua em sua entrada, por exemplo, um banco de baterias ou um circuito retificador, que é um conversor de tensão alternada para contínua, produzem na sua saída tensão e corrente alternadas. Como exemplos de equipamentos que utilizam inversores de tensão, podemos destacar controladores de motores trifásicos, sistemas solares para produção de energia, fontes ininterruptas de energia, por exemplo, no breaks de computadores e também outros dispositivos. Além disso, a mesma estrutura de circuito pode ser utilizada em várias aplicações diferentes. Agora, nós vamos comentar algumas aplicações típicas que envolvem inversores de tensão. O primeiro deles serão os inversores de frequência. Tratam-se de equipamentos utilizados para o acionamento de motores de corrente alternada trifásicos, como por exemplo os motores de indução trifásicos. Através das saídas de corrente trifásicas produzidas nestes equipamentos, é possível variar a frequência e a amplitude das correntes que serão entregues aos motores. Isso permite a sua variação de velocidade e também o seu controle de torque e de rotação. Outro sistema onde são utilizados os inversores de tensão são as plantas de produção de energia utilizando aí painéis fotovoltaicos. Painéis solares são conectados através de um controlador de carga à entrada de um conversor CCCA e esse conversor CCCA produz em sua saída uma tensão que está sincronizada com a rede elétrica, ou seja, possui a mesma amplitude, está em fase e também possui a mesma frequência. E aí a função dele é controlar a corrente que será colocada na rede elétrica. Com o controle dessa corrente injetada, esses inversores são capazes de transferir a energia produzida pelos painéis para a concessionária.
Outra aplicação é a utilização em fontes chaveadas. Neste caso, um inversor de tensão, no caso aqui monofásico, ele é utilizado para produzir uma tensão alternada de alta frequência na entrada de um transformador de ferrite, que também opera em alta frequência, e a saída desse transformador passa por um retificador e um filtro, e a saída desse filtro produzirá a tensão contínua da fonte de alimentação. O nosso curso terá uma duração total de 20 horas e será estruturado em 9 módulos. Cada módulo terá em média de 2 a 3 horas de duração. Serão disponibilizados vídeos explicando os conteúdos e também uma apostila que conterá as informações dos vídeos e também algumas outras informações complementares. Também, ao final de cada módulo, serão disponibilizados pequenos questionários, onde o aluno conseguirá a aprovação do curso se ele tiver um aproveitamento de 75% de acerto em todos esses questionários. Em resumo, nesse vídeo vimos os fundamentos do que são os inversores de tensão. Tratam-se de dispositivos que utilizam tensões contínuas para produzir saídas alternadas de corrente ou tensão. Eles são utilizados em vários equipamentos industriais e residenciais, operando como fontes controladas de tensão ou corrente, permitindo assim várias aplicações através de um mesmo circuito. Essas foram as referências bibliográficas usadas nesse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.